Oi gente, tudo bom? Hoje no canal Luz Latinos a gente vai fazer uma tag chamada Storytime. Não sei se vocês perceberam, mas eu sou a própria América Latina, com esse chapéu fantástico. E eu vou contar pra vocês a história do dia em que os jesuítas foram embora. Acho que tudo começa lá assim, na civilização maia, que era um povo extremamente religioso. Vocês conhecem os maias, pô, aquela galera de 2012, sabe, que ia acabar o mundo. Tipo, os maias foi o primeiro povo do latino-americano a ter algum tipo de expressão teatral. O teatro deles era tipo, bem religioso, eles tinham uma visão bem apocalíptica das coisas iam acabar e tal. Então, tipo, eles usavam as máscaras mortuárias. Lucas pode botar na edição com as máscaras mortuárias, então posso fazer assim, máscaras mortuárias. E aí eles tinham tipo, um teatro bem voltado para isso, religioso. Outro povo que veio um pouquinho depois e que tinha uma forma de expressão de teatro também, tipo, não no mesmo local, né, mas que tem uma forma de expressão teatral muito massa também, eram os Incas. Eles eram um povo tipo, da Amazônia, assim, das montanhas dos Andes, na América do Sul. E os Incas, eles tipo, também tinham uma visão bem religiosa das coisas, só que tipo, como a sociedade deles não era nem mais complexa, mas tipo, diferente, eles tinham tipo, a sociedade deles veio um pouquinho depois, era realmente mais complexa. E aí, então, tipo, além de cultuar a Pachamama, que seria eu, América Latina, né, tipo, a terra natal e tal, eles tinham, tipo, uma classe de mestres, né, que... Eles tinham uma classe de mestres dentro da sociedade chamado Amultas, que, tipo, eles tinham a missão de ensinar as pessoas. Então, os Incas, eles, além do teatro simplesmente religioso, eles começaram a fazer tipo, um teatro educacional também. Tipo, eles educavam essas pessoas inteligentes e só serviam para tipo, educar os ricos. As pessoas pobres não eram educadas por eles. Mas mesmo assim, eles ainda criavam peças de teatro e tal para dar para os filhos da nobreza essas expressões artísticas. Tem uma das peças, como eles, tipo, os Incas foram, tipo, acabaram por causa dos espanhóis, só por causa dos espanhóis, uma das peças de teatro deles, chamada Ollantay, que fala sobre a história, fala sobre um guerreiro Inca, e aí tipo, dentro dessa história tem mitos tipo, de amor, mitos de guerra e tal. Essa história foi registrada por um Inca, tipo, um Inca quando ele estava muito velho, já sabia falar espanhol, já sabia escrever em espanhol. Ele registrou toda essa história, tipo, que era um mito muito fundamental dele. E aí os Incas, essa história de Ollantay, o guerreiro, tipo, uma história que realmente foi registrada depois, porque esse Inca estava muito velho, já sabia falar espanhol, já sabia escrever em espanhol, e aí tipo, ele deixou registrada essa historinha e tal. E aí, tipo, foi muito massa. No Brasil, né, editor, vai botar a Amanda aqui falando, não sei se vai poder botar a Amanda falando, mas a Amanda falou um pouquinho melhor do Brasil. Mas no Brasil também tinha o teatro Tupi-Guarani, né, os Tupi-Guaranis tinham formas de encenação, mas também muito religiosas, que eu acho que assim, nem era tipo, bem um teatro mesmo, personagens e tal, era mais um ritual, assim, e tal. Mas assim, os maias tinham alguma expressão de teatro totalmente religiosa, aí depois vem os Incas, que tem uma forma tipo, um pouquinho mais complexa, com educação e tal, mas o ápice do teatro tipo, latino-americano, pré-colonial, tipo, foram os astecas. Os astecas foram uma puta sociedade gigantesca, enorme. Eu lembro, tipo, aqueles carinhas, eles eram, tipo, bem nada, assim, e tal. Eles começaram a quebrar a floresta. E eu fiquei meio triste. Porque eu sou a América Latina, não sei se você sabe. E aí, os astecas, eles construíam as pirâmides bem grandes e tal. E o teatro deles era, tipo, muito mais fantástico, assim. O teatro deles era uma coisa enorme. Primeiro que eles tinham uma batucada bem legais com tambor. E aí o teatro deles era bem baseado nas batucadas bem legais de tambor. E, assim, ainda não era um teatro da mesma forma que tinha na Grécia e tal, mas era um puta teatro já. Então você tinha encenação, então tinha personagens realmente bem definidos. Tinha inclusive homens interpretando mulheres. Além disso, você tinha eles construíram um bobo, tinha uma espécie de bobo da corte, não era um bobo da corte, mas tinha um bobo nas peças que era tipo, funcionava como um alívio cômico para as peças, mas todas as peças elas eram muito sérias e elas tinham uma coisa religiosa. Algumas peças tinham um caráter bem religioso de mostrar os mitos da criação, os mitos deles lá, mas outras tinham um caráter de tipo, sei lá, algumas pessoas incorporavam deuses
E enquanto isso, as pessoas da Terra, os representantes da Terra, iriam mostrar para os deuses o que tinha acontecido. Sei lá, aconteceu uma guerra. Aí tipo, a galera iria encenar como foi a guerra para os deuses verem. E esses deuses estavam sendo incorporados por outras pessoas. E aí, isso era massa, porque os astecas foram um povo que misturou música, que tinha esses tambores deles, eles tinham grandes tambores e tipo, eles misturavam música, teatro e dança, né? A dança religiosa junto com encenação e tal. Eles realmente foram a sociedade pré-hispânica e pré-portuguesa que construíram tipo, teatro como a gente conhece, é uma coisa que seja muito parecida com isso, né? Como é que a gente sabe de todas essas informações? Quando os espanhóis e os portugueses chegaram aqui, que começaram a tentar catequizar o pessoal, quando eles começaram a tentar catequizar o pessoal, eles pegaram o que já existia para usar tipo, a seu favor. Então tipo, eles queriam ensinar sobre Deus, Jesus e Maria e tal. E aí tipo, eles viram que os astecas mesmo tinham algumas expressões de teatro, então tipo, eles tentaram imitar isso. E aí é que tá, vem o teatro jesuíta, que aí realmente é uma forma de teatro, né, bem mais organizada, usando personagens realmente, inclusive muito mais personagens do que os clássicos greco-romanos usavam, os clássicos gregos usavam. E os jesuítas, tipo, eles eram muito incríveis nesse sentido de teatro, porque eles investiam muito nisso, porque era muito mais fácil de um asteca ou de um tupi entender o teatro, entender tipo, alguma coisa a partir do teatro, do que, sei lá, a partir de um texto, também foi uma primeira expressão foi a primeira expressão teatral que fazia crítica da vida cotidiana, que tinha mais personagens, tinha uma relação muito louca entre o grotesco e o sublime. Eles traziam personagens reais, que aí no caso, como tinha um tema religioso, eles traziam personagens tipo, sei lá, Jesus e Maria e Deus e Noé e essas coisas, junto com tipo, personagens abstratos que eram criados ali. Só que o que acontece, velho, é que os jesuítas eles eram, tipo, eles tinham uns métodos bem estranhos, assim, não eram métodos muito legais não, cozinhos, eles faziam umas fuleiragens, assim, também. Mas os jesuítas passaram aqui, tipo, do século XVI até o século XVIII. Quando chega no século XVIII, a galera das cortes, tanto de Portugal como da Espanha, começaram a tipo, questionar os jesuítas, porque eles estavam muito poderosos. Tá? E aí, tipo, do nada os jesuítas sumiram. Na verdade, não foi do nada, né? Tipo, a galera começou a brigar com eles e disputar território com eles. Os colonos não gostavam, os índios, os nativos, tipo, não gostavam também não, eles eram bem maus. E a corte passou a não gostar também. E aí, tipo, os jesuítas foram embora no meio do século XVIII, basicamente. Eu sinto saudade deles, até hoje, porque eu sou da Latinoamérica, não sei se vocês sabem. E eu sei que os jesuítas, eles tinham... Amanda falou sobre os padres, né, que faziam textos, Anchieta fazia textos teatrais e tal. Mas aí, tipo, depois que os jesuítas saem no século XVIII, tem um hiato, realmente, no teatro latino-americano. Só expressões populares religiosas, tipo festa de santo, tinha alguma encenação e tal. Mas, no geral, não tinha esse teatro. Eu sei que na metade, tipo, no começo do século XIX, começam a ter as independências dos países. E aí a influência da corte passa a diminuir, e nesses momentos de liberdade, nesses movimentos libertários todos, começam a surgir novas expressões artísticas, de questionamento, de valorização da pátria e tal. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na maioria dos países latino-americanos, e aí, tipo, ao longo do século XIX, você começa a ter algumas expressões teatrais muito importantes. No Brasil, com a chegada da família real portuguesa, você começa a ter, nesses países espanhóis que estavam tendo independência, você começa a ter e tal. E aí depois, né, mas assim, o teatro latino-americano ele só ganha tipo, uma grande força, fica uma coisa influente, legal e autoral, sem tanta influência europeia, com o modernismo, né? Tanto no Brasil como nos outros países. É lá pro século XX que o teatro realmente ganha perna e se desprende totalmente dessa coisa religiosa, ou não, né? Ainda tem algumas expressões religiosas, mas tipo, o teatro consegue caminhar longe das coisas religiosas. É isso, gente. Eu falei pra vocês o dia em que os jesuítas foram embora, que no caso foi em 1754 no Brasil, e ao longo do século XVIII nos outros países da Espanha. Tchau. Eu sou a Latinoamérica e esse é o canal do Latino. Pode participar do vídeo? Hã? Brincando.
Brincadeira, eu posso? Amigo, como você tá? Dá um oi e vai pra cima making off. Eu vou ter que ficar dizendo isso porque eu não sei se a fantasia está deixando isso claro, tá ligado? Pronto, meninas. 5, 6, 7. Make my way. Já contou. Sorry. Que estúpido, Plétio. Fazer em libras. Perdoa, ele é estúpido. Corta aí, pô. Não, pode continuar, a gente corta depois. Você pode parar esse vídeo e excluir, porque nada prestou até agora. Mas tudo bem. Oi, gente. Eu bem acho melhor, vai. Melhor, vai. Eu acho que Vai que eu tô com continue. calor. Vai, exclui logo o Lorena.